A política moçambicana está entre as mais sujas de todo o continente africano. E nesse vídeo vamos conferir dois materiais bastante fortes da realidade de Moçambique. O primeiro material é um pouco mais suave e depois vamos ver um assunto que está a acontecer agora que eu falo convosco de perseguição política, porque por um lado se diz que não, vamos pacificar o país, mas está-se a perseguir pessoas que durante as manifestações se posicionaram contra a situação da verdade eleitoral, que muitas estão a começar a ser caçadas agora que eu estou a falar convosco. Vocês vão ver uma denúncia sobre isso. Para você que tem cultura de não deixar nos likes, eu acho que isto nem é elegante, não é bonito, tem que passar a deixar like nos vídeos. Mas primeiro vamos ver este assunto que está na página do Venâncio Malan, que diz o seguinte: depois de 6 meses como presa política, Mana Glória Nobre é liberta das celas de opressão. Para quem não sabe, Glória Nobre é a financeira do Venâncio Malan, que até gerou bastante questionamento por parte dos camaradas. Isso está mais que claro, que numa altura em que o Venâncio Malan está com as suas contas bloqueadas, sem acesso a qualquer forma de gestão do seu próprio dinheiro, estava a conseguir realizar as suas atividades normalmente. Só para vocês verem que as equipas que trabalham com o Venâncio Malan são muito espertas, esclarecidas, e a própria Glória Nobre, por experiência particular, eu posso dizer que é uma senhora que nas finanças é muito esperta, muito inteligente. Então, por causa disso, acabou passando toda esta dor de cabeça, uma pessoa já de idade, mas dizem que quais são até os crimes? Então, associação criminosa, alteração violenta do Estado de Direito, conjuração ou conspiração para a prática de crime contra a segurança do Estado. Essas são as acusações que ela recebeu, mas esta é a situação. E aqui até vem o seguinte no texto que foi postado na página do Venâncio. Em palavras simples, Glória Nobre nunca praticou crime nenhum. Foi presa simplesmente por ser gestora financeira e conselheira de Venâncio Malan, o que tinha sido considerado terrorista. Então, esta é a situação. Eu até fico bastante feliz porque é uma senhora que tinha que estar em casa a descansar e não estar a gerir dores de cabeça e ser considerada uma golpista. Quem dá golpe de Estado são esses que vocês vão ver agora. Porque temos uma denúncia aqui que a Kitera Gerengano vem até a reforçar, porque até ontem nós tínhamos falado disso, de Matola de jovens que estavam a ser perseguidos. Mas nesse vídeo vocês vão ver até o material da Kitera Gerengano bem sintetizado sobre esta questão, que é bastante preocupante aqui em Moçambique, de perseguição política enquanto fazem discursos bonitos ao público. Então, vejam lá aí. E tudo isto pode ser explicado porque se, se não uma polícia criminosa, nenhuma outra força entra às 4 horas em casa de alguém para fazer uma prisão. Nenhuma outra força vai à casa de alguém sem mandado de busca e captura para fazer uma detenção. Se fosse uma ação legítima, legal, constitucional, haveriam de se apresentar de manhã com mandado de busca e captura, porque não se trata de flagrante delito, se passa-se tantos meses depois das manifestações e essas pessoas são capturadas nas suas casas sem estar a cometer nenhum crime. Então, não há nenhum motivo para a captura ser mais julgada. Então, elas vieram porque estão bastante preocupadas, a família está bastante preocupada, porque, segundo narram, segundo a explicação que nós temos, eles foram detidos no dia 11 de setembro, muitos de vocês acompanharam a sequência dos atos, foram levados ao Cernic, na zona de Parmalat, até o início da manhã, ninguém sabia para onde eles tinham sido levados. A companheira que estava presente no momento da detenção assistiu os agentes do Cernic a chegar às 4 horas da manhã a entrar e invadir a sua residência, dizer que estão à procura do Júnior, o jovem dizer que ele não se chama Júnior, não se identifica por Júnior e mesmo assim ser levado à força contra a sua vontade para um lugar incerto, aquilo que chamamos de sequestro. Depois disto, mais tarde, quando tentaram localizar já com a família, foram tomar conhecimento que os jovens foram levados ao Cernic, na zona de Parmalat. Modus operandi de uma polícia criminosa que sequestra as pessoas. Aí depois foram ditos que os jovens foram levados por cometimento de terrorismo. Quer dizer, um país que está a fazer um esforço muito grande para voltar a uma normalidade que nunca foi normal, mas que ainda assim nós tentamos compreender. Um país que está a dizer todos os dias que precisa de reconciliação, continua todos os dias a semear na direção completamente oposta à reconciliação. Isto cria uma indignação generalizada. E não
não seríamos nós se ficássemos em silêncio diante deste tipo de atitudes. Nós, todos nós, como moçambicanos, devemos a jovens como estes, que talvez heroicamente deram o peito à bala, saíram à rua, manifestaram e hoje são chamados de terroristas. Se houve ações de manifestação, se as manifestações em algum momento perderam controle a toda a escala nacional e mais do que procurar culpados ou bodes expiatórios, é importante que o governo, que o Conselho Constitucional, que a CNE, que a polícia assumam a responsabilidade total. Não há mais ninguém responsável por aquilo que aconteceu neste país, senão estes atores que eu estou a citar. Estes jovens, para além de serem acusados de terrorismo, estão a ser acusados de terem sido o rosto das manifestações. Ninguém é capaz de perceber, senão aqueles que estão a viver este cenário, o que é, depois disto, saberem que há mais 6 jovens na lista, incluindo mulheres, no mesmo bairro, para serem capturados. E que alguns deles foram às suas residências, mas não os encontraram, porque eles agora têm que dormir no mato. Eles agora têm que procurar sítios estranhos para dormir, porque não têm familiares para acolher alguns deles. Têm que dormir em situações deploráveis, porque estão a fugir de sequestradores, os mesmos sequestradores que sequestram empresários e solicitam taxa de liberdade, ou estão a sequestrar jovens dos bairros. Isto tem que ser denunciado, isto tem que ser censurado, e isto tem que nos exigir uma ação heróica de todos nós, como cidadãos moçambicanos. Ninguém deve ficar no silêncio, porque essas práticas, ao mesmo tempo que nos querem fazer celebrar que estamos a libertar-se lá, nós estamos a fazer isto, estão a continuar a procurar jovens anônimos, jovens que não têm condições para contratar um advogado, jovens que não têm condições para pagar a justiça, jovens que não têm protecionismo, porque são anônimos, para pagar por aquilo que aconteceu no país. Se há alguém que tem que pagar pelo que aconteceu neste país, é o Conselho Constitucional. Se há alguém que tem que pagar pelo que aconteceu no país, é a CNE. Se há alguém que tem que pagar pelo que aconteceu no país, é a polícia. Se há alguém que tem que pagar pelo que aconteceu no país, são todos aqueles que faltam à verdade aos moçambicanos todos os dias. Então vamos lá parar de brincar na direção oposta daquilo que nós queremos construir. Todos nós estamos aqui convictos de que é possível virar a página, mas todos os dias acordamos com sinais de que aqui não tem vontade que a página vire. No início deste ano, quando começou a se falar de todo o esforço de diálogo, de reconciliação, a primeira coisa que se disse é que se ia amnistiar a todos aqueles que estavam a ser detidos por conta das manifestações. Depois mudaram o discurso, disseram que não, já não seria amnistia, seria indulto. E eu disse, continuo a dizer, eu não concordo com qualquer tipo de indulto. Há uma diferença entre indulto e amnistia que precisa ser denunciada. Nós, quando falamos de amnistia, estamos a dizer que queremos recomeçar uma nova página. Então todo mundo está perdoado, todo mundo está ilibado, está limpo em relação àquilo que aconteceu, excluindo o Estado, que tem que assumir determinado tipo de responsabilidade. Quando nós falamos de indulto, estamos a dizer que o jovem é detido, está preso, ele tem uma ficha criminal, vai ser perdoado para sair, não continuar preso, mas a ficha dele, qualquer assim quando for pedir emprego, há de aparecer lá que ele tem uma ficha criminal, tem um passado criminoso, porque estava com cartazes a fazer manifestações nas ruas. Mas mesmo assim, nem amnistia, nem indulto. Mais do que amnistia, mais do que indulto, estamos a semear mais ódio, estamos a semear mais intolerância, estamos a semear mais divisionismo. Vamos lá virar essa página. Há alguém que tem que dizer basta ao Cerni. Há alguém que tem que dizer basta a esta atitude criminosa e terrorista da nossa própria polícia. É preciso colocar a mão na consciência. Parece que nós aqui em Moçambique gostamos de ver pessoas a queimar polícias como em Bopole, a assassinar agentes do Estado, porque a melhor forma de educar a população é que não é correto matar um polícia, que não é correto matar um agente de defesa e segurança, é a polícia criar paz com os cidadãos. Porque quando a polícia estiver a entrar em casa das pessoas às 4 horas da manhã, contra qualquer lei, contra qualquer prerrogativa legal, não devem fazer apelos de educação às pessoas, dizer que não, as pessoas têm que se comportar, as pessoas têm que saber. Qualquer paciência cansa.
Então, não é nenhuma ação de incitação a qualquer tipo de violência, mas a polícia, o Estado tem que colocar a mão na consciência. Alguma voz tem que dizer parem com essas brincadeiras. Já passou, já houve manifestações, já acabou. Não é momento este para ir procurar lista. E esses secretários dos bairros que andam a produzir listas com o nome de jovens porque participaram nas manifestações, parece que também não querem paz, não querem reconciliação, não querem viver nos seus bairros, reconstruir as vidas. Porque, quer dizer, tiveram um momento muito difícil nas suas vidas, que não eram reconhecidos e aceitos por ninguém. A situação pareceu estar a melhorar em termos de tolerância para que pudessem voltar às suas vidas. Agora estão a semear mais. Quer dizer, não bastou aquilo que nós vivemos com o país para secretários dos bairros estarem a fazer listinhas com nomes de pessoas para serem presas. A mim não me interessa se o secretário do bairro disse que essa pessoa fez o quê, quando, como. O que estamos a dizer é que basta. Mas é um basta mesmo de verdade. Vamos lá colocar a mão na consciência e perguntar, afinal, que Moçambique é que nós queremos? Que Moçambique para quem e por quê? Então, porque eu tenho aqui companheiras e companheiros, companheiras presentes, que estiveram, testemunharam, assistiram em primeira mão o que aconteceu. Não é a fala da Quitéria. Eu quero trazer esses testemunhos. Eu não me passam para virar a câmera. Infelizmente, eu não vou virar a câmera por uma questão de proteção da identidade delas, ainda que seja óbvio quem elas são. Então, podes contar um pouco o que aconteceu no dia, na noite de 30 de agosto para 1 de setembro? Fala, vontade. Deixa ela começar depois. Podes começar? Tá? Ok, então começas tu. Ok. Fala mais alto para poder não. Muito obrigada. E móveis. Sim, entraram às 4 em casa. Entraram às 4 na madrugada. Na hora de chegada deles, disseram que eles queriam o Júnior. Uma vez que ele não era o Júnior, ele disse: Deus, o Júnior. Eles disseram levá-lo de ir à casa e vamos, nos acompanhe. Leva todos os teus documentos e vamos. Ele saiu dali. Então, ao sair, foram levar mais outro jovem. Então, de manhã, nós procuramos saber o que estava a acontecer. Nós fomos até às quadras, onde nos indicaram que eles foram presos cada manifestação do ano passado. Eles estão detidos. Então, nós ficamos espantadas. Pela sua vez, todas nós estávamos na litigação. Nós todos participamos. Todos vocês estiveram nas manifestações. Estávamos lá, então o terceiro veio nos dizer que na lista deles ficaram 6 jovens, incluindo umas 2 mulheres. Ficaram 6 jovens. Quem que vos disse que ficaram 6 pessoas na lista? É o terceiro moço que mandaram voltar. Da sua vez, ele disse que pagou. Então, o moço nos contou que na lista ainda eles já virão recolher os jovens que faltam, porque eles foram os mesmos da manifestação. Não pedi para falar mais alto. Pagou quem que cobrou o valor? O moço não deu explicação, mas uma vez. Mas ele pagou a polícia para sair. Sim, ele pagou. Porque ele foi detido, acho que foi no Padrice, se não me engano. Não diz onde foi detido. Diz só que pagou. Não vamos dar muitos detalhes que permitam identificar a pessoa para que não voltem buscá-lo. Sim. Então, ele foi devido, ele veio nos espantar que na lista deles ainda faltam 6 membros. 6 membros. Então, ficamos Agora consegue ouvir-me melhor? Continue assim, nós não dormimos em casa, temos que nos esconder, não sabemos a que horas vão chegar levar nossos irmãos. Ficamos com medo. A cada barulho de um som de um carro, ficamos assustados, não sabemos em que recorrer. Por isso pedimos muita ajuda. Pedimos muita ajuda porque ficamos com muito medo. Ficamos com muito medo. Ok. Esses 2 foram presos. Qual é a idade deles? Esses estão presos agora? O outro tem 18 anos. Prenderam um de 26 e um de 18. Sim. 18 e 26 anos. Sim.
estão a ser presos, transferidos para a cadeia central, depois vamos nos preocupar que as pessoas, que há mais criminalidade na cidade, quando nós estamos a levar as pessoas para a escola, ok, e depois deles serem detidos, eles ficaram no Moçambique, depois foram transferidos para a esquadra. Eles foram transferidos para a cidade da Matola, na Mandroca, e fomos até lá, onde tentamos comer comida, tivemos que aprovar, eles entregamos um pouco de diabo e tudo. Então, houve uma manifestação no quilômetro 25 de Sidoara. Então, vão fechar linhas feiras, estradas. Os da UIR vieram disparar. Os comandantes nos garantiam que eles iam nos devolver até as K12. Então, ficamos até as K12 que eles não chegaram. E só vimos um carro da mãe ainda a circular. Mas o comandante da polícia que veio prometer à população que até às 15 horas os jovens iriam com. Sim. Eles não voltaram até data hoje. Não voltaram. E agora eles estão na cadeia central. Estavam na cadeia central, eles foram transferidos para lá. Ok. As visitas, nós não podemos ver, aí só temos que entregar comida, roupa e voltarmos para casa. Ok. Sim, eu estava a falar com a mãe e a madrasta disse que eles já foram legalizados. Então, eles aí passaram para a cadeia central, foram legalizados sem assistência jurídica. Eles até hoje não têm advogado, certo? Sim. Ok, tá bom. Tens mais alguma coisa que queres dizer a todos aqueles que nos estão a assistir? Só pedimos ajuda. Uma vez não temos ajuda, não fomos a dever sucesso, pedimos ajuda, eles chegaram, se não vão chegar ainda hoje. Então, vamos gerar, não apareceu, não temos ninguém que possa nos ajudar naquele bairro. Dormimos com medo, até hoje não sabemos quando é que vamos parar, porque conforme eles nos disseram que ainda vão recolher os jovens. Sim. Ok. Então, estado de medo e insegurança. Nós vivemos autenticamente um estado de medo e insegurança. Esses jovens não são permitidos responder o caso em liberdade sob termo de identidade de residência. Não são permitidos responder o caso em liberdade sob caução. Não são permitidos responder em liberdade. Não foram encontrados em flagrante delito. Não há nada contra eles, senão a palavra de um secretário de bairro, que é alguém que também em algumas situações deveria estar preso, porque alguns deles contribuíram para a situação em que o país está hoje. Então a minha pergunta é, que tipo de reconciliação nós realmente queremos em Moçambique? Precisamos nos questionar isto. Precisamos nos questionar qual é o sentido e o valor real de reconciliação. Se até hoje, e eu hoje estou a trazer a elas, porque elas estão aqui perto, conseguem fazer a live comigo. Mas recebemos casos de pessoas que estão em outras províncias que estão a narrar exatamente a mesma coisa. Se vocês do Cernic querem nos fazer acreditar que essas pessoas estão a ser presas por terrorismo, por ter participado nas manifestações, então nós já não sabemos se em Cabo Delgado há terrorismo. Eu sempre digo isso e sempre reafirmo isso. O que é para vocês é terrorismo? Porque para mim, Quitéria Guirengane, terrorismo é alguém chegar na minha casa às 4 horas da manhã para prender alguém sem mandato de busca e captura e sem flagrante delito. Porque ainda que tivesse mandato de busca e captura, também continuaria a ser ilícito vir à minha casa às 2 horas da manhã ou às 4 horas da manhã para fazer detenção. Se vocês estão certos e estão cobertos de razão, façam as coisas na base da lei. Cernic é uma força paralela, alheia à Constituição da República e alheia às leis que vigoram na República de Moçambique. Qual é o fundamento do funcionamento do Cernic? Estamos a falar do quê quando continuamos até hoje a capturar as pessoas que não têm poder político, não têm poder econômico, não têm todo tipo de poder para... Quer dizer, aqueles que têm poder político, poder econômico neste país não respondem na justiça. Mas estamos a ver dois jovens pedreiros de 18 e 26 anos de idade que estão presos, acusados de terrorismo por terem participado nas manifestações e vão responder presos enquanto a Cernic investiga. Para mim isto não é nada mais, nada menos
do que uma situação de torturar psicologicamente as pessoas, e já é um assunto de tortura e é uma prova de que continua a haver tortura em Moçambique. É um ato de tortura para ver se os jovens pressionados, com medo de ficarem lá, começam a aceitar dizer coisas que não fizeram. Então, depois vão vir ter conosco dizer que não, os jovens confessaram o quê? Investiga, trabalha, faz o teu trabalho e vem trazer provas. Não tortura uma pessoa como no tempo da Inquisição, que te colocava uma corda no pescoço, te levantavam te levantavam, que batiam com açoite, depois diziam que você confessou, que você matou Jesus Cristo. Quer dizer, quem é que não vai confessar que matou Jesus Cristo numa situação que tem guilhotina sobre a cabeça, corda amarrada ao pescoço e a ser chicoteado? Então, vamos lá ser sérios como país. Vamos lá ser sérios. Se queremos abrir uma nova página, não podemos continuar a receber chamadas, mensagens de pessoas que estão a pedir assistência por causa de uma coisa que o Estado deveria prevenir. Nós tentamos lutar para que este país seja um país em que as pessoas não precisam ser ditas o que é a sua função. Um país em que o Cernic não precisa ser dito o que não pode fazer. Um país em que a Procuradoria age para promover a legalidade só de ouvir que uma coisa dessa natureza aconteceu. Mas está a acontecer o inverso. A Procuradoria participa num teatro de legalização de uma coisa que sabe a partida que é criminosa. O tribunal participa do ato de legalização de uma coisa que sabe a partida que é criminosa, porque nenhum tribunal tem mandado para legalizar algo assim como está a acontecer. Assim como está a acontecer. Mas eu também queria aproveitar esta live que está a terminar para dizer que, companheiros e companheiras, nós, pelo menos eu, Quitéria, e toda a minha equipa, não cobramos nada para fazer qualquer tipo de assistência. Estas companheiras ligaram-me ontem, mandaram mensagens e ligaram ontem a dizer que queriam assistência. E eu disse para vir ao meu escritório que era para podermos conversar e poder entender o que elas precisavam. Estranhamente, elas também tinham mandado mensagem para uma página Facebook que vem em nome de Quitéria Grengana a pedirem assistência. E uma pessoa estranha respondeu na tal página que foi criada com o meu nome a dizer que eu tinha indicado um advogado de nome Saúl para seguir o caso e a dar o número de telefone para que pudessem contactar. E elas falaram com a tal pessoa, que é um burlador, que cobrou 2.700 meticais para que pudesse correr para a BO para libertar os jovens, porque tinha que ser rápido antes das 15h30. Para nossa sorte, no período da tarde, eu perguntei à minha assistente por que elas ainda não haviam chegado, porque tínhamos falado de manhã. E ela ligou para elas, foi quando explicaram que a pessoa tinha dito para não ir mais ao escritório, que era só pagar, mandar o número do processo, a identidade dos jovens, uma série de detalhes que elas não deveriam ter partilhado com qualquer pessoa, mas que partilharam porque pensaram que estivessem a falar com alguém legítimo. Felizmente elas ainda não tinham pago o valor, nenhum valor foi pago, mas eu estou a fazer esta nota final para as pessoas saberem que basta receberem uma mensagem de alguém que está a vos cobrar qualquer tipo de nome, de qualquer tipo de valor, é burla. É burla. Mesmo que seja um advogado, que não seja necessariamente ligado a mim, mas que seja para assistir alguém, que faz cobrança antes sequer de receber a pessoa presencialmente, é burla. E eu, Quitéria, não cobro qualquer tipo de valor, nem antes, nem durante e nem depois, para qualquer tipo de apoio ou assistência que faça a pessoa. Então, qualquer pessoa que descobrir uma página que em meu nome está a cobrar qualquer valor, ajude-me a descobrir a página. Esta página provavelmente me tenha bloqueado, porque quando eu tento pesquisar pela página não aparece, mas já tenho toda a informação necessária para perseguir a página e sancionar. Mas porque não é a primeira vez que é criada uma página desta natureza, da outra vez conseguimos deitar abaixo a página. Eu quero alertar para que sempre que vocês precisem de ajuda, assistência jurídica, assistência psicossocial, assistência de qualquer natureza, se forem cobrados valores, é um red flag. Significa que é
potencialmente uma página de burla e precisamos juntar esforços, fica muita gente que está a pagar recursos para burladores em nome de algo que eles nunca irão materializar. Então volto. Não, Adelino, é intencional, é marca da Quitéria mesmo. Quitéria é assim mesmo. Então, não é porque não teve tempo, é Quitéria. Então, terminando a live, voltando ao assunto, quero pedir a todas e todos solidariedade por todos os jovens que estão presos, todos os presos políticos neste país. Todos os jovens continuam a ser detidos ilicitamente, todos os jovens continuam a ser perseguidos, todos os jovens continuam a ser torturados, todos os jovens continuam a dormir nas matas, todos os jovens que estão a ser retirados de casa, todos os jovens que estão a perder emprego em decorrência das manifestações neste país. Nós pedimos para que nós possamos unir as vozes, unir as forças, unir tudo o que pudermos para garantir que ninguém seja detido em nenhuma circunstância em defesa de todos nós. Mas, acima de tudo, que se qualquer jovem tiver cometido qualquer ação ilícita, ele tenha o processo adequado da lei, como qualquer outra pessoa tem. Que qualquer jovem que tenha cometido qualquer infração possa conhecer a essência dos direitos humanos. Então, esta é a mensagem que eu quero deixar. Quero pedir a todos vocês, uma das coisas mais perigosas que pode acontecer conosco é nós nos esquecermos daqueles que lutam por nós. Eu recebi esta semana e vou partilhar uma mensagem de alguns jovens que também estão presos na cadeia central. Um deles dizia: Mana Quitéria, desde que nós fomos presos, a nossa família, nossa esposa, minha esposa, minhas filhas não têm dinheiro para ir à escola, estão a perder o ano letivo, não têm capacidade para continuar com a escola e a gente sente um peso enorme, porque independentemente de tudo que puder ter acontecido durante este processo, a verdade é que nós sabemos que tudo o que aconteceu foi consequência e não causa. E a consequência significa que nós temos que procurar a verdadeira raiz, a verdadeira causa. E se nós realmente queremos que o país não continue em bombas relógios que vão explodir constantemente, precisamos parar. É preciso alguém no Cernic pegar todos esses papéis com nomes dos jovens dos bairros, queimar, deitar fora. Porque senão as consequências vão ser piores do que o problema que nós pretendemos resolver. E Moçambique não vai atingir um estado de reconciliação diante de todo este fenômeno. Então, muito obrigada pela vossa presença. Quero deixar um forte abraço para as duas companheiras que estão aqui muito corajosas, que não descansam enquanto os seus companheiros não estiverem livres, mas quero deixar um recado a cada um de vocês para que também use os seus murais, os seus perfis, para continuar a memorizar e a lutar para que todo jovem que ousou exercer a sua cidadania moçambicana não tenha que ser perseguido em função de atos que foram enterrados no passado, a não ser que haja aqueles que não querem ver Moçambique a evoluir e a avançar e querem nos fazer voltar para um passado que muitos de nós guardaram traumas de violência que ocorreu. Um beijo grande para todos vocês e tchau. Então, para todos vocês que estiveram a acompanhar o vídeo, muito obrigado. Para vocês que deixam like, para vocês que nos apoiam, apesar de que em 2 semanas nós disponibilizamos o número aqui. Sabe quando é que nós tivemos depois? 140 meticais. Então, a partir de hoje eu prefiro nem deixar o número aí, porque senão vão pensar que estou a ficar rico só porque disponibilizo a mola. Na verdade, nem é bem assim. Mas, muito obrigado a todos que apoiam, você que deixa like, você que comenta, você que deixa ficar de onde nos acompanha. E esta é a realidade podre da política moçambicana, que por detrás dos discursos bonitos com retórica envernizada há pessoas que estão a ser caçadas como animais simplesmente porque não querem mais a Frelimo no poder.